O mercado cripto, vamos ser sinceros, tem sido uma verdadeira montanha-russa. Picos históricos e logo depois quedas que testam o coração de qualquer um. A ideia aqui é a gente mergulhar fundo no que realmente está acontecendo e, mais importante, como os analistas usam algumas ferramentas avançadas para navegar essa volatilidade toda. Bora tentar decifrar esse caos juntos? E essa frase aqui, ela é a chave de tudo. Ela mostra a mentalidade que a gente precisa ter. Esses movimentos bruscos que assustam, na verdade fazem parte do jogo, são parte do ciclo. Então a chave não é entrar em pânico, é entender o que está acontecendo. É exatamente nesses momentos que as melhores oportunidades costumam aparecer. Beleza, então para começar vamos sentir como o mercado está respirando agora, né? Qual que é a foto do momento? Primeiro, para a gente ter uma ideia do tamanho da brincadeira, a gente está falando de um mercado com uma capitalização total de 2,33 trilhões de dólares. É um número gigantesco que mostra quanto capital está em jogo. E aqui a gente já vê a volatilidade em ação. Apesar desse tamanho todo, o mercado teve uma queda de 3% só nas últimas 24 horas. É essa dança entre ser gigante e ao mesmo tempo super rápido que faz a análise ser tão fundamental. Agora, um ponto bem interessante é a mudança no sentimento geral. O mercado saiu daquele pânico total, o medo extremo, para um estado só de medo. Isso pode indicar que, embora o pessoal ainda esteja com o pé atrás, claro, aquele desespero inicial talvez já esteja passando. E o Bitcoin é o reflexo perfeito de tudo isso, né? Ele foi lá, disparou para uma nova máxima, quase 74 mil dólares, para logo depois devolver uma boa parte desses ganhos. Agora parece que está tentando achar um chão, uma estabilidade. Essa é a tal da montanha-russa que a gente precisa entender. Certo. Com o cenário estabelecido, vamos para a parte mais interessante. As ferramentas que os profissionais usam para conseguir enxergar através desse ruído todo e tomar decisões mais bem informadas. Pois é, essa é a pergunta de $1 milhão, né? Como é que se transforma esse monte de dados caóticos em clareza? A resposta está em indicadores que conseguem combinar múltiplas variáveis ao mesmo tempo. E o primeiro da nossa lista é esse cara aqui, o Cypherpunk V2 Pro. Pensa nele como se fosse o painel de controle de um avião. Ele não olha só a altitude, que seria o preço, mas também o fluxo de dinheiro, a euforia dos investidores, o momento no mercado. Ele junta tudo para dar um sinal mais claro. É uma ferramenta incrivelmente completa. Tá, mas e aí, o que ele está dizendo para a gente agora? O sinal mais importante no momento é o fluxo de dinheiro para o Bitcoin, o money flow, que está negativo. Na prática, isso quer dizer que está saindo mais capital do que entrando no ativo. É um sinal bem claro de que os investidores estão preferindo a cautela no curto prazo. A confiança nesse indicador é tão alta que, para alguns analistas, ele se torna a peça central de tudo. A ideia é que, por ele combinar tantos fatores importantes, ele dá um panorama tão completo que acaba virando a principal bússola para navegar no mercado. Agora, vamos adicionar outra ferramenta poderosa no nosso kit, as médias móveis suavizadas ou SMMA. A lógica aqui é olhar para 3 delas juntas, a de 50, 100 e 200 períodos. Fazendo isso, os analistas conseguem um sinal muito claro sobre qual é a tendência dominante do mercado, se é de alta, de baixa ou se está andando de lado. E o que elas estão mostrando agora? Uma tendência de baixa bem clara. Todas as 3 médias estão apontando para baixo. E isso aqui não é achismo, é o que os dados indicam. E sugere que a possibilidade de mais correções de preço ainda é bem real. Ok, a gente já viu o cenário e as ferramentas. Agora a pergunta é, como isso vira uma estratégia de verdade? Como é que se passa da observação para a ação? Para começar, vamos ver uma comparação que pode surpreender muita gente. Nos últimos 2 anos, a famosa estratégia de DCA cego, que é comprar um valor fixo toda semana sem pensar, teria dado um prejuízo de 16,6%. Já um aporte único, lá no começo do período, teria gerado um pequeno retorno no positivo. Isso mostra uma lição muito valiosa. Consistência sem estratégia pode ser uma armadilha. É por isso que os analistas criam estratégias mais sofisticadas, como esse método DCA-Zion. É uma evolução inteligente. A base ainda é fazer as compras recorrentes, mas ele tem 2 camadas táticas a mais. Primeiro, ter um capital extra para comprar mais forte nas quedas, quando indicadores como o RSI mostram que o ativo está sobrevendido. E segundo, ir realizando lucro aos poucos, de forma sistemática, quando o mercado está eufórico. É uma estratégia que se adapta ao mercado, em vez de simplesmente ignorá-lo. Agora, vamos explorar uma estratégia ainda mais avançada, pensada para um cenário que muita gente teme. Como é que se gera algum ganho mesmo quando o mercado está em queda? A resposta pode estar nas pools de liquidez. Parece complexo, mas a lógica é brilhante. Pensa que é como ter uma loja. A pessoa fornece liquidez para o Ethereum, por exemplo, numa certa faixa de preço,
Se o preço do ETH cai abaixo dessa faixa, a posição dela vira 100% Ethereum. A jogada de mestre aqui é que, em vez de entrar em pânico, ela agora tem mais Ethereum do que antes, acumulado num preço médio mais baixo. Daí ela usa esse estoque para abrir uma nova loja numa faixa de preço mais baixa, continuando a gerar taxas e se posicionando super bem para uma eventual recuperação. Para fechar, vamos dar um passo para trás. Além das ferramentas e estratégias de curto prazo, os analistas estão sempre de olho nos grandes sinais macroeconômicos, que são o que formam a convicção de longo prazo. E esse aqui é um sinal on-chain fascinante. Carteiras que estavam paradas há mais de 10 anos começaram a movimentar seus bitcoins. A gente está falando dos investidores originais realizando lucros astronômicos, na casa dos 4.000%. Essa movimentação de capital antigo é uma das principais fontes da pressão de venda que o mercado está sentindo agora. Ao mesmo tempo, os dados econômicos dos Estados Unidos estão mandando sinais totalmente contraditórios. O relatório de empregos veio bem pior que o esperado, sinalizando fraqueza. Mas, por outro lado, os salários por hora subiram, o que alimenta a inflação. Essa divergência cria uma incerteza enorme e deixa todo mundo num cabo de guerra entre o medo da recessão e o medo da inflação. E isso nos leva a um alerta histórico: a armadilha do corte de juros. Intuitivamente, a gente pensa que corte de juros é bom para o mercado. Só que, historicamente, o primeiro corte muitas vezes leva a uma queda, porque o mercado interpreta isso como um sinal de que uma recessão está chegando. É um ponto para se ter muita atenção. E a gente termina com essa reflexão. Em um mercado onde baleias de uma década atrás influenciam o preço de hoje e indicadores supermodernos tentam prever o amanhã, a grande questão é: uma estratégia de investimento está pronta para o passado ou está sendo construída para o futuro? É uma pergunta que todo mundo que está nesse espaço deveria se fazer.